daquilo que Deus tem trazido ao meu coração nessas últimas semanas, né? Então é um prazer mesmo estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Foi muito interessante porque a palavra que o pastor trouxe de Salmos, de abrir, é exatamente o tema da pregação. No versículo que ele pediu para a gente ler novamente, versículo 8, que diz, deixa eu abrir aqui para ler, aqui, Salmos 48, agrada-me fazer a tua vontade, né? E hoje o que Deus colocou no meu coração é sobre a obediência, né? A obediência e a desobediência, né? Como isso afeta a nossa vida e o que nós devemos fazer diante disso, qual é o posicionamento que nós devemos tomar, né? Então, fazer a vontade de Deus é a obediência, né? Então, achei muito interessante o pastor trazer logo essa palavra no dia de hoje, né? Bom, isso já é um ponto que Deus tem falado comigo há um tempo, né? Sobre a obediência. O que é a obediência, onde eu tenho falhado na minha obediência a Deus, né? E que atitudes eu preciso tomar diante disso, né? Então, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a obediência, né? Eu fui pesquisar a definição do dicionário e fala que a obediência é um ato de aceitar as ordens de alguém ou de cumprir a vontade alheia, né? Ou a submissão a uma autoridade, né? Então, a obediência a Deus é isso, é a gente cumprir a vontade de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus tem pedido de nós, né? De se submeter à autoridade de Deus. E enquanto eu meditava sobre isso e pensava, e Deus ia falando comigo, eu percebi que existem alguns tipos de desobediência, né? Não é só um, são vários pontos diferentes que nós às vezes desobedecemos o que Deus espera de nós. Não só naquilo, né, de decisões que nós devemos tomar na nossa vida, mas também daquilo que Ele já falou, né, dos mandamentos que Ele já deixou para a gente e nós temos falhado, né? Nós somos pecadores, nós erramos, mas nós precisamos buscar esse lugar de obediência total a Deus, né? Então, eu vou trazer um pouco hoje sobre a desobediência, né, alguns pontos, e a gente vai trabalhando em cima disso. Mas o texto que eu queria trazer para a gente começar fica lá em Lucas 6, do 46 ao 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Essa passagem ela vem logo depois do Sermão do Monte, né? Tanto em Lucas como em Mateus, nós vemos Jesus passando uma série de ensinamentos, né, para as pessoas, e ele termina o Sermão do Monte com essa passagem, né? Então ele fala tudo aquilo que eles devem fazer, e eles terminam: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando, né? Vocês me desobedecem. E enquanto eu pensava sobre isso, eu pensei, nessa situação, Jesus estava ali ensinando diretamente, né, com as palavras. Mas Jesus também deixou a palavra para a gente. Nós temos a Bíblia, nós temos os mandamentos, os ensinos. E o que Ele espera de nós, né, para com a palavra, é a obediência total. É o que nós devemos buscar. Mas muitas vezes nós temos falhado, né? Nós pecamos, nós erramos. Mas o propósito pelo qual Deus nos deu a palavra dEle é para que a gente obedeça. Para que a gente ande em obediência debaixo daquilo que Ele planejou para nós. E eu acho muito interessante esse questionamento que Jesus faz logo no versículo 46, onde Ele diz: por que me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Se não fazem aquilo que eu ensino? E enquanto eu pensava sobre isso, me veio Efésios, né, na mente. A Mariana trouxe semana passada aqui como Paulo, na carta aos Efésios, ele está trazendo de volta a estrutura familiar, né, a estrutura da sociedade. E no capítulo 6, versículo 5, Paulo ele vai tratar a questão de servos e senhores. E o que me chamou a atenção é que logo no começo ele vai dizer: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores, né? Então isso nos mostra que a relação entre o servo e um senhor, ela é baseada na obediência. Então, se nós temos chamado Jesus de Senhor, mas não temos obedecido, né, o que a gente quer dizer com Senhor? Eu achei interessante que até no boletim também está escrito sobre isso. Na hora que o irmão entregou ali, eu olhei e vi a frase, né? Ou Jesus é Senhor sobre tudo, ou sobre nada em nossa vida. Então, se nós não temos buscado obedecer a Deus, por que nós insistimos em chamar Ele de Senhor, né? Então a gente vê que a relação de servo e senhor ela é baseada puramente na obediência, do servo ao Senhor, né, e na submissão do servo ao Senhor. E outro texto que me veio à mente logo depois foi Romanos 10, 9. Né? Está escrito assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aqui nós vemos Paulo falando sobre a salvação, né? E eu acho interessante que algo que é muito falado, digamos assim, dentro da igreja,
é que a salvação ela vem por meio da fé, assim como Paulo diz aqui também, né? Se você crer que Jesus ressuscitou, será salvo. Mas um outro ponto aqui dentro é justamente a obediência, né? A obediência não, o senhorio de Cristo. A gente vê que Paulo diz que nós não devemos confessar Jesus como Salvador. O que nós devemos fazer é confessar Ele como Senhor. Portanto, se Jesus é Senhor, nós devemos obediência. Então isso nos mostra que a salvação ela vem por meio da fé, mas a fé nos leva à obediência, né? Então, eu vejo que assim, a salvação tem esses dois lados. Um é consequência do outro. A obediência ela deve ser consequência da nossa fé em Cristo, daquilo que Cristo fez por nós. A gente vê em Hebreus também, né, Abraão falando que Abraão ele foi, em Hebreus 11:8, vai dizer que Abraão, 11, versículo 8, diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, mais uma vez, a obediência, né, trazendo essa questão da obediência e dessa submissão ao Senhor. E um ponto que eu acho interessante que nem eu falei, não é apenas a fé. A gente vê em Tiago que ele vai dizer que até os demônios eles creem na existência de Deus, né? Eles têm fé que Deus existe, digamos assim. Mas o que realmente vai trazer a salvação é a fé atrelada à obediência, né? Não adianta só eu professar Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, se a minha vida, se as minhas atitudes, elas não revelam o que Cristo pediu de mim. Eu não levo essa vida em obediência à palavra de Cristo. E Abraão é esse exemplo, né? Alguém que colocou o coração dele em plena sujeição a Jesus como Senhor, né? Em obediência, em submissão. Ele não via o que Deus tinha prometido, ele não tinha como saber da descendência, da terra que ele iria receber, mas ele obedeceu, mesmo sem ver. Então a obediência ela vem por meio da fé também. E eu queria entrar aqui, trazer 3 pontos para a gente pensar um pouco hoje sobre a obediência, né? E o primeiro ponto, na verdade, vai ser sobre a desobediência, né? E um dos tipos de desobediência que Deus tem falado ao meu coração é sobre a obediência aparente, que também é desobediência, né? O texto que me veio à mente quando eu pensei nisso foi de Mateus 21, do 28 ao 32. E é um texto onde vai ser a parábola dos 2 filhos, né? Onde está escrito, o que vocês acham? Jesus falando, né? O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam, o primeiro. E então Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Talvez numa primeira leitura, se a gente não vê o desfecho da história, um filho falando, não vou, e o outro filho falando, sim, eu vou. A impressão que nos fica é que o filho que diz que vai é o obediente. Mas o que isso nos mostra é que a obediência ela não é algo da boca para fora. A obediência ela se mostra nas atitudes. Não adianta eu vir na igreja e adorar a Deus e falar coisas bonitas, né, a Ele, sendo que no resto da minha vida, minhas atitudes não demonstram isso. Então Deus tem me confrontado nisso, né, naquilo que eu tenho falado, naquilo que eu tenho mostrado talvez para as pessoas. Isso é verdadeiramente aquilo que eu tenho vivido? Ou eu estou fazendo uma fachada, né, vivendo algo falso para que os outros vejam como eu sou, né, santo, como eu sou perfeito? Mas essa aparência de obediência, diante de Deus não vale nada. Sabe? Aqui mesmo Jesus diz, o que realmente importa, o que realmente vale, são as nossas atitudes diante daquilo que nós temos pregado, daquilo que nós temos falado, né? Que a gente não venha falar coisas da boca para fora para Deus, fazer promessas e não cumprir, sabe? Vir na igreja, adorar com os dízimos, mas quando eu saio da porta da igreja eu maltrato o irmão, né? Eu não ajudo aquele que precisa, sabe? Então, essa obediência aparente, ela às vezes, parece que nós estamos obedecendo, né? Mas no fundo, né, a gente sabe no coração que a gente está em desobediência. E a gente sempre sabe, né? Porque o Espírito ele confronta a gente. Ele não nos deixa em desobediência sem confrontar o nosso coração, né? E um ponto que eu acho interessante na história é que, se a gente ler um pouquinho antes no versículo 23, a gente vê que Jesus ele está dentro do templo. Então ele está ali conversando com os sacerdotes, com as pessoas que estão dentro do templo. E ele traz essa parábola, né, para expor o coração deles. Então, os sacerdotes eram aqueles que estavam ali, que conheciam a palavra, que falavam sim, Senhor, sim, nós vamos, mas muitas vezes nas atitudes eles não faziam aquilo, né? E por isso que Jesus traz esse exemplo das prostitutas e publicanos em comparação aos sacerdotes. Os publicanos eram os coletores de impostos, eles eram odiados, eles eram rejeitados, né? Eles eram considerados ladrões e desonestos. E Jesus está falando, esses vão entrar antes no reino dos céus que vocês, porque eles se arrependeram. Quando a palavra chegou ao coração dele,
as atitudes deles demonstraram aquilo que Deus espera, né? Enquanto vocês dizem, sim, Senhor, estão no templo oferecendo sacrifícios, mas por trás, né, a vida de vocês não manifesta Cristo, não manifesta isso, né, que vocês pregam. Eu acho muito interessante como ele vai usar esse exemplo de prostitutas e publicanos, né, pessoas que eram tão rejeitadas para mostrar, mas a obediência, o arrependimento deles, né, a obediência deles depois do arrependimento vale mais do que a aparência de obediência de vocês. E isso é algo que eu vejo muito nos dias de hoje, né? Como eu falei, pessoas que vêm na igreja, que, né, estão aqui adorando, mas a vida, o dia a dia, não manifesta Cristo. E eu fiquei pensando, eu tenho manifestado Cristo no meu dia a dia? Ou será que é só nesses momentos que eu estou na igreja, que eu estou, né, na minha casa, e depois eu deixo de obedecer, de manifestar, né, a Cristo? E essa é a obediência que Ele espera de nós, sabe? Que a gente não guarde isso só para a gente, mas que as nossas atitudes, elas alcancem pessoas, né? Que através do nosso testemunho, da nossa vida, pessoas vejam Cristo em nós, né? Que a nossa obediência leve pessoas a conhecer mais de Cristo. Então, essa aparência de obediência, ela é algo que, diante de Deus, não tem valor algum, sabe? Quando a gente vive essa obediência aparente, a gente só está enganando a si mesmo, sabe? Nós não enganamos a Deus, nós não enganamos ninguém, só a nós mesmos, né? Como está em Tiago 1, do 22 ao 25. Então, eu acho que essa obediência aparente é algo muito perigoso, vamos dizer assim, algo que nós precisamos cuidar, né, sondar o nosso coração para ver em quais áreas nós temos aparentado essa obediência que por trás é desobediência, né? Um outro exemplo muito marcante para mim em relação a isso está lá em Marcos 7, do 5 ao 13, onde Jesus ele vai confrontar os fariseus da época, né? Está escrito assim: os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Bom, os fariseus, eles eram aqueles perfeitos diante da lei, vamos dizer assim, né? Super zelosos com a lei, obedeciam às escrituras, mas até mesmo esse zelo se transformou em desobediência. Aqui Jesus está dizendo que eles criaram essa aparência de obediência em cima de um mandamento que Deus já tinha dado, né? O mandamento de honrar pai e mãe, mas eles estavam mascarando isso, vamos dizer assim, dizendo que a ajuda, a honra que eles poderiam oferecer aos pais, né? A ajuda financeira talvez, isso era em oferta a Deus. Então, para não oferecer isso para os pais, eles falavam: isso está consagrado a Deus, então eu não vou oferecer para você. Trazendo mascarando, né? Essa honra que eles deveriam ter aos pais, dando uma desculpa ou uma justificativa. Enquanto por trás eles estavam quebrando princípios, quebrando mandamentos, desobedecendo o que Deus já tinha pedido deles, né? Então a gente vê que Deus ele não quebra princípios, ele não quebra mandamentos. Não adianta a gente achar desculpas, a gente justificar diante de Deus, porque Deus ele conhece o coração. Ele não está preocupado só com o que eu faço da boca para fora, mas com o que realmente está no meu coração. E Jesus sabia, né, que a intenção do coração deles aqui não era a de honrar o pai e mãe e oferecer a Deus, mas a verdade de não ter que entregar para o pai e mãe, né? Então, não adianta a gente chegar diante de Deus, né, tentando justificar, falando: Deus, mas olha como foi minha semana, foi corrido, foi difícil, por isso eu não consegui fazer, por isso eu desobedeci. Mas não adianta, gente. A obediência a Deus ela tem que ser prioridade na nossa vida, né? E um exemplo muito bom também é Malaquias, o livro inteiro, né? Vou falar um pouco mais de Malaquias mais para frente, mas Malaquias é esse exemplo, do povo desobedecendo e tentando justificar isso diante de Deus, né? Trazendo sacrifícios impuros e falando: mas a gente está te obedecendo, né? Mas Malaquias também é esse exemplo de obediência aparente, né? O segundo tipo de desobediência que eu queria trazer hoje é a obediência parcial, né? Que também é desobediência. A história que me veio à mente quando eu pensei nessa obediência parcial é a história de Saul, né? Lá em 1 Samuel 13, do 8 ao 14. A gente vê que Saul ele realmente obedeceu Deus por partes. Em certas partes ele obedeceu, em outras não, né? No versículo 8 vai estar escrito assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel.
Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. E então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. E Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. E então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Nós vemos que Saul tinha estipulado o prazo de 7 dias, para ele vir e oferecer os holocaustos, mas Saul não obedeceu o que o Senhor havia pedido. E talvez numa primeira leitura a gente acha, Deus foi muito duro com Saul. O primeiro erro, e Deus já veio e tirou da mão dele o reino, E já falou: eu já levantei outro no seu lugar. Enquanto a gente sabe que esse outro, que foi Davi, também errou, também pecou diante de Deus, E a gente fica, como é que fica isso, Por que Deus vem e corta, e o outro Deus fala que é um segundo o coração dele? Mas a diferença principal que eu vejo entre Saul e Samuel é que Samuel, a gente vai ver ao decorrer do livro, não é uma atitude de Samuel que foi em obediência parcial. A gente vê no capítulo 15, que Deus vai mandar Saul exterminar o povo, os amalequitas, se eu não me engano, exterminar os animais, exterminar tudo. Mas Saul não faz isso. Eles guardam os animais para oferecer em sacrifício a Deus. E quando Saul vem e confronta, quando Samuel chega e confronta Saul, ele diz: não, mas a gente guardou os animais bons para oferecer em sacrifício. Sendo que o que Deus tinha pedido era claramente, acabe com tudo. Então a gente vê que esse juízo de Deus sobre a vida de Saul não foi por conta de uma atitude de Saul, não foi por conta de uma desobediência, mas é porque Deus ele conhecia o coração de Saul, assim como ele conhecia o coração de Davi. A gente vê quando Samuel vai escolher Davi, Deus vai falar que o homem ele vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Então Deus conhecia tanto o coração de Saul, como ele conhecia o coração de Davi. E ele sabia que o coração de Saul ele não estava em obediência, ele não estava voltado para o Senhor. Tanto que depois que Samuel confronta Saul, a preocupação maior de Saul é em relação ao povo. A gente vê lá em 1 Samuel 15, 30, vai falar: então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos e diante de Israel, e volte comigo para que eu adore o seu Deus. Saul ele não estava preocupado com a obediência a Deus. A preocupação maior de Saul era diante do povo, era o temor aos homens. Enquanto a gente vê Davi sendo confrontado e reconhecendo e se arrependendo: Deus, pequei contra o Senhor, Então, o coração voltado para Deus nessa obediência é o que Deus espera de nós. Ele conhece as nossas intenções, ele conhece o que está a fundo no nosso coração. Por isso eu digo, não adianta a gente querer mascarar, não adianta a gente querer inventar desculpas e justificativas, quando no fundo até mesmo nós sabemos que nós estamos em desobediência. Nós não temos vivido aquilo que Deus tem para nós. E nós tentamos justificar a Deus. Nós negociamos o nosso tempo com Deus, a nossa semana, o nosso devocional. Deus, hoje eu estou cansado, quando nós temos tempo para tantas outras coisas, para assistir televisão, para ficar até tarde no celular. E a gente negocia o nosso tempo com Deus, dando justificativas. Quando na verdade o que Deus espera de nós é essa obediência. E nós temos muitos outros exemplos dessa obediência parcial na Bíblia. Nós temos o jovem rico em Lucas, Fala: Senhor, eu obedeço todos os mandamentos, eu faço tudo o que o Senhor pediu, o que mais eu tenho que fazer para seguir? E Jesus fala, venda os seus bens, as suas propriedades, entregue aos pobres e me siga. Mas isso ele não quis. Esse único ponto, foi essa obediência parcial do jovem rico, que não quis obedecer a Deus em tudo. Então, fica muito claro que o que Deus realmente espera é essa obediência completa, essa obediência total. É lógico que nós somos pecadores, nós estamos nessa caminhada de santificação, mas o que a gente não pode é se conformar com o nosso pecado, com a nossa desobediência, em negociar o tempo com Deus, que nem eu falei. A gente precisa estar nessa constante busca a Deus, para se parecer mais com Ele, para buscar Ele cada vez mais, e não se conformar, em buscar a Deus em algumas áreas, em alguns dias, em outros não. Mas de ter esse coração realmente submisso a Deus, entregue a Deus, querendo mais a presença dEle. E um ponto muito interessante, em Samuel 15, 1 Samuel 15, a gente vai ver esse juízo extremo, vamos dizer assim, da parte de Deus, mandando exterminar tudo,
mas isso não é algo que sempre acontece. A gente vê lá em Gênesis 15, né, quando Deus está falando com Abraão que eles vão ser escravos, né, eles vão passar 400 anos longe da terra deles, porque a iniquidade do povo que está lá ainda não se encheu, né? E isso me mostra a longanimidade de Deus, né? Muitas vezes nós desobedecemos, né, que nem o povo caldeu era idólatra, enfim, tantos pecados que eles cometiam, mas Deus não punia. E até mesmo a gente, nós pecamos e a gente olha e talvez fala, não aconteceu nada, né? Deus não fez nada, não mudou nada, então está tudo certo. Só que a gente confunde a longanimidade de Deus com a impunidade, sabe? A gente vê nessa passagem, onde Deus fala com Abraão, o plano de Deus não era deixar aquele povo impune. Deus sabia que eles não iam se arrepender, mas Deus estava dando tempo para que eles voltassem, para que eles se arrependessem, né, e servissem a Deus. E é a mesma coisa com a gente. A gente peca, a gente erra, nada acontece e a gente acha que, não, então está tudo bem. Deus não puniu, não veio nenhum castigo, não veio nenhuma consequência. Mas isso é a longanimidade de Deus. É Deus esperando a gente se arrepender, é Deus esperando a gente voltar para Ele. A gente pode ter certeza que o juízo vem, mais cedo ou mais tarde, né? E é aqui que eu quero entrar um pouco em Malaquias, né, que nem eu falei mais cedo. Ao longo do livro de Malaquias, a gente vê um povo que estava completamente apático àquilo que Deus queria. Eles ofereciam animais defeituosos, né? Eles eram infiéis, e eles chegavam diante de Deus e falavam, mas Deus, aonde que a gente tem pecado? A gente tem oferecido sacrifício, a gente tem feito, a gente tem... Mas Deus fala, não, vocês, né, estão longe de mim. Vocês me roubam os dízimos, vocês oferecem sacrifícios impuros, né? Enquanto para eles estava tudo certo. Mas a gente vê Deus falando ao longo de Malaquias, chamando o povo ao arrependimento. Falando, se vocês se voltarem, se vocês me buscarem de todo o coração, se arrependerem dos pecados, podem me colocar à prova, senão eu não vou derramar bênção sobre vocês. Então essa longanimidade e a impunidade é algo que às vezes a gente mistura, sabe? A gente fica achando que Deus não vai nos punir, não vai ter consequências, enquanto na verdade Deus está dando tempo para a gente se arrepender. Deus ele espera que a gente volte, né, à obediência, volte, né, àquilo que Ele já determinou para nós. E por fim eu queria falar um pouco sobre a obediência agora, né? Eu trouxe 2 pontos sobre a desobediência, mas agora eu queria trazer sobre a obediência, né, e o que é a obediência. E tem o versículo na verdade que me chamou a atenção para essa questão da obediência, ele se encontra em Hebreus 5, do 7 ao 9. É um texto onde ele vai estar falando de Jesus, da obediência de Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Mais uma vez aquilo que eu trouxe no começo, a salvação ela é pela fé, mas também pela obediência. A obediência a Jesus. Ele foi esse exemplo supremo, vamos dizer assim, de obediência, né? Em Filipenses a gente vê que, Filipenses 2, que Jesus ele foi obediente até a morte. Ele se entregou por completo, né? Totalmente, para que agora a gente, por meio da obediência dele, por meio do senhorio dele, a gente seja salvo. E o que é interessante é que fala que Jesus ele aprendeu a obediência. Ele não disse que Jesus já sabia e colocou em prática, ele aprendeu. Foi um processo. A gente vê na oração de Jesus no Getsemane, né, ele falando, Deus, afasta de mim esse cálice, isso não é a minha vontade, mas que acima de tudo, a tua vontade se cumpra, né? Então a gente vê que esse processo de obediência de Jesus, ele culminou nessa obediência até a morte, para que a gente, por meio dele, fosse salvo. E quando eu trouxe no começo, né, a definição de obediência, uma delas era fazer a vontade alheia, e foi o que Jesus fez. Ele abriu mão da sua vontade, ele crucificou a sua carne, ele sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Por isso ele diz, Deus, que a tua vontade se cumpra, acima de tudo. E a nossa obediência não pode ser diferente, sabe? A gente tem que buscar esse coração que diz, Deus, eu não sei por que o Senhor está pedindo isso de mim, por que eu estou passando por isso, mas eu creio que o Senhor tem o melhor para mim, sabe? Eu sei que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, eu sei que isso é o que o Senhor tem de melhor para mim. Só que a gente só vai chegar nesse lugar num processo de conhecer a Deus. A gente nunca vai obedecer, a gente nunca vai viver isso se antes a gente não conhecer a Deus. Porque a obediência ela envolve confiança, ela envolve submissão, e a gente só vai confiar em quem a gente conhece. Então, se nós não temos buscado a Deus, se nós não temos conhecido a Deus, nós não vamos conseguir obedecer. Nós não vamos conseguir se entregar totalmente a Cristo. Então, eu acho que o principal disso tudo é a gente, a cada dia, conhecer mais de Deus, para que a gente possa confiar mais nele e, por meio disso, obedecer, né? Jesus foi esse exemplo para nós, ele deixou esse exemplo de entrega total, de submissão total, de confiança total que a vontade de Deus
é o mais importante, sabe? É o melhor que tem para nós. Então, que a gente realmente busque esse lugar de confiança total em Cristo, né? De conhecer a fidelidade dele, de conhecer a generosidade, o amor, a paz, que a gente realmente busque esse conhecer a Cristo a cada dia, no nosso relacionamento com Ele. E um último ponto sobre a obediência é que muitas vezes a obediência vai nos levar a caminhos difíceis. A obediência vai nos levar a sofrimento, ela vai nos levar a tempos difíceis, mas o interessante em tudo isso é que é justamente no sofrimento, nas dores, nos tempos difíceis, que a gente conhece mais a Deus. Sabe, no sofrimento a gente vai ver o amor de Deus, no sofrimento a gente vai ver o cuidado, a gente vai ver Ele agindo. Então, é que a gente tem essa convicção, que por mais que minha obediência me leve ao sofrimento, isso vai me fazer conhecer mais a Deus, sabe? Né? Está escrito em Romanos 5, do 3 ao 5, vai dizer que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz esperança, né? E assim vai. Então, a tribulação, o sofrimento, as dores, se elas vêm por causa da minha obediência, isso vai me levar a conhecer mais a Cristo. Sabe? Vai ver a provisão de Cristo, de Deus, vai ver o cuidado, a generosidade, a bondade. Então, que mesmo quando a gente vê que a obediência vai nos levar a um caminho difícil, que a gente tenha a convicção de que isso vai fazer a gente conhecer mais a Deus. Isso vai nos aproximar de Deus. E para fechar, eu queria falar sobre o último mandamento, vamos dizer assim, que Jesus deixou para nós, a última ordem, né? Que está lá em Marcos 16:15, onde Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu fiquei pensando, será que eu tenho pregado o evangelho a toda criatura? Né? Como eu falei mais cedo, o meu testemunho precisa ser essa manifestação de quem Cristo é. Precisa ser essa pregação, né, do evangelho, as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha renúncia, enfim, tudo que eu faço precisa manifestar quem Cristo é e o que Ele fez por mim. Então, eu fiquei pensando realmente nisso, aonde no meu dia a dia eu não tenho pregado esse evangelho, aonde que eu tenho desobedecido a esse último mandamento, essa última ordem que Deus me deu, sabe? E isso tem me feito pensar no meu dia, né? Talvez numa loja com algum atendente, né? Quando Deus me pede, fala que eu amo Ele, sabe? Atitudes simples, talvez, que nós temos por medo, ou por receio, ou por temor a homens, a gente não tem obedecido, sabe? Então, eu acho que o que resume tudo isso é essa obediência a esse último mandamento, sabe? Que Cristo deixou para nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, que a gente se atente a essa obediência, não só a esse mandamento, né? A essa ordem, mas em todo o nosso comportamento, em todo o nosso dia, que a gente busque a Deus com esse coração, dizendo: Deus, eu estou aqui, rendido ao Senhor, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim, para que a gente possa obedecer a Ele de todo o coração, não por obrigação, mas por amor a Ele e àquilo que Ele fez por nós. Amém? Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, te agradecemos pela Tua palavra, Deus, que, né, o Senhor fez chegar até nós, Deus, para que a gente te conheça, né, para que a gente veja aquilo que o Senhor quer de nós, mas que diante dessa palavra, para nós venhamos a viver essa vida de obediência, né, obediência total, obediência completa, Deus, aquilo que o Senhor espera de nós. Deus, nós não queremos fazer a nossa vontade, nós sabemos que muitas vezes é difícil, né, a nossa carne fala alto às vezes, mas nós queremos reconhecer, Deus, que é somente a Tua graça que vai nos ajudar a Te obedecer por completo, Deus. Então, reconhecemos que nós dependemos de Ti, que nós precisamos da Tua ajuda para Te obedecer completamente. Sabemos que isso é uma caminhada, né, até o fim da nossa vida, mas nós sabemos que se o Senhor estiver conosco, Deus, se nós a cada dia estivermos Te conhecendo um pouquinho mais, vai ser cada vez mais fácil. Então, que o Senhor nos guie nesse processo de aprendizado da obediência, que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nós não temos obedecido, que o Senhor tem pedido, né, vez após vez, e que a gente venha, Deus, para esse lugar de obediência total à Tua palavra, obediência total àquilo que o Senhor espera de nós, Deus, que nós não venhamos negociar princípios, negociar o nosso tempo com o Senhor, mas que a gente Te busque, Deus, de todo o coração, né, por amor e não por obrigação, mas que a gente realmente chegue aos Seus pés, reconhecendo quem o Senhor é e querendo, Deus, realmente que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas, Deus. No nome de Jesus, Pai, é isso que nós te pedimos essa noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, nas nossas vidas, pela Tua bondade, pela Tua generosidade, pela Tua provisão, e que o Senhor continue, Deus, abençoando cada um de nós ao longo da nossa semana, Deus. No nome de Jesus. Amém.